de hoje. Em 4 meses, Prefeitura gasta mais de 420 mil reais em despesas de viagens. Moradores de Taboão da Serra fazem todo tipo de reclamação na saúde. Usuário diz que Conselho Municipal não fiscaliza e é omisso. Licitação de contratação de médicos por empresa particular é adiada. Delegada Michele Santana assume Secretaria de Segurança. Crimes disparam em Taboão da Serra. Troca de empresa na saúde causa mais caos ainda. Moradores entram no Ministério Público contra o governo Aprígio por soterrar árvores no Jardim Record. O Roda de Fogo está no ar. Estamos de volta e vamos para os nossos destaques de hoje. Em 4 meses, a Prefeitura gasta quase 420 mil reais em despesas de viagens. O valor exato é R$ 415.401,85. Em 2022, o valor chegou a R$ 1.355.540,99. Adilson Oliveira, quase 1.400.000 em despesas de viagens. A Aprígio Tour está a todo vapor, Adilson Oliveira. 2022, então, 415 mil. 415.401,85. Só em 4 meses. 415 mil reais, arredondando, em 4 meses. Então, se considerar 12 meses, vai ser cerca de 1.200.000, então. Vai repetir, né? Ou seja, vai quebrar, vai ser um recorde de despesas com gastos, né? De despesas de viagens com gastos que a gente pode colocar ponto de interrogação muito grande aí, né? Sobre o que está sendo feito com o dinheiro público, né? Porque isso já deveria fazer parte do orçamento da Secretaria da Administração, por exemplo. É verdade. Quase 1.400.000 em despesas de viagem, enquanto falta remédio, falta aumento para as ADIs, só não falta para fazer viagem e dar salário gordo para quem, né, até ontem, até alguns meses atrás, não tinha nem qualificação para assumir cargo que exige ensino médio. Veja você que absurdo, mais de 100 mil reais por mês com despesas de viagens. Você pode conferir aí no portal de transparência, você pode ver o valor que você está vendo aí. São dados do portal da transparência, Adilson. E vale lembrar que as despesas do ano passado vinham no valor redondinho, né? Aquilo que o funcionário comissionado pegava, era o tanto que ele prestava conta, ou seja, não teve nenhum desconto. Realmente uma coisa assim, um escárnio. Um escárnio e porque o funcionário pega 3 mil reais, vou viajar e não devolve nada. Está lá, não devolve nada. Como se gastasse 3 mil reais redondo. Como eu ia dizendo, é uma façanha. Próximo destaque com Adilson Oliveira. Próximo destaque é que os moradores entram no Ministério Público contra o governo Aprígio por soterrar árvores no Jardim Record. O governo Aprígio do Podemos soterrou 31 árvores nativas da Mata Atlântica, plantadas por moradores e ambientalistas em uma praça no Jardim Record, ali na esquina da Avenida Cid Nelson Jordano, com a rua Restinga Seca. A administração destruiu 18 espécies, como gerivá, figueira brava, jatobá, paineira rosa, pau-viola, ingamirim, manacá da serra, jequitibá lilás, lutando e revolta, Márcio. E revolta
a comunidade local. A plantação das mudas foi idealizada pelo morador Lincoln Fausto Ferreira. Ele é membro da ONG Anjos da Mata Atlântica. Vale lembrar que em abril de 2021, os organizadores pediram autorização do plantio à prefeitura, que só uma semana depois, em 3 de maio de 2021, confirmou o recebimento do pedido. Só que 8 meses se passaram e o governo não respondeu sobre o pedido de autorização. Em janeiro, então, os moradores decidiram plantar as mudas. O Lincoln explica que foram investidos mais de 15 mil reais só em mudas. Os moradores fizeram uma vaquinha e arrecadaram esse dinheiro para plantar as árvores, para embelezar aquela região ali do Jardim Record. E quando já estavam grandes, as espécies foram derrubadas em março e neste mês de abril pela prefeitura, pelo governo Aprígio. O ambientalista e paisagista Hamilton César também participou desse plantio e ele deu um depoimento ao ver máquinas da prefeitura jogarem uma montanha de terra sobre as árvores plantadas pelos moradores no Jardim Record. Confira um trecho apenas da fala, do depoimento do Hamilton César. Oi pessoal, eu tô aqui no Taboão da Serra para mostrar aqui o nível de respeito que a prefeitura de Taboão da Serra trata os munícipes que tentam fazer alguma coisa pela cidade. Há cerca de um ano e meio atrás, nós viemos aqui e plantamos nessa praça cerca aí de 30 mudas, mais ou menos. Dentre elas, umas 20 e poucas eram de porte muito grande, 3, 4 metros. Mudas caríssimas, grandes, desenvolvidas e de espécies nativas raras. E a prefeitura simplesmente, agora ela vem, simplesmente passa por cima de tudo, com os tratores, desrespeitando tudo, todo o nosso esforço, sabe, o nosso investimento de tempo, de dinheiro, e acabando com tudo, simplesmente. Eu vou mostrar para vocês o absurdo aqui. Olha isso, ó. Ó, as poucas que restaram aqui, ó, tá vendo? Ó, muda bem desenvolvida. Ó o entulho, ó, por cima, ó, eles vindo soterrando tudo. E ele, o Hamilton César, chama a atenção ainda de que a prefeitura cometeu um crime ambiental. De fato, a Lei Municipal 1327 do ano 2000, assinada pelo então prefeito Fernando Fernandes ainda, do ano 2000, no artigo 7º, diz o seguinte, abre aspas, é vedado o corte, a derrubada ou a prática de qualquer ação que possa provocar dano, alteração do desenvolvimento natural ou morte de árvore em bem público ou em terreno particular. Fecha aspas. O Hamilton diz o seguinte, quem pagará este crime? Quem pagará este crime? Eles podem tudo? Ou seja, a administração municipal pode tudo, Márcio? Não pode não, inclusive foi matéria do SPTV, né, na Globo. Os moradores chamaram lá o SPTV, aí eles falaram... Indignados, é um absurdo. Falta de comunicação com esse governo, isso que acontece, é a cara do governo. É a cara do governo. Eles não têm um diálogo com a população, não têm diálogo com ninguém, fazem o que querem e vão ter que arcar com as consequências, Adilson, porque isso é coisa séria. Justamente, o Verbo e o Roda de Fogo procuraram o governo Aprígio sobre ter soterrado as árvores plantadas pelos moradores do Jardim Record.
A Secretaria de Comunicação, chefiada por Arnoldo Landiva, não quis responder. A reportagem também procurou diretamente o secretário de Habitação, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Nílcio Regueira. Ele não atendeu, e aí você pode ver aí o registro de que ele recusou a nossa ligação. E nós entramos em contato com o Lincoln. Ele disse, o morador Lincoln, um dos idealizadores do plantio das árvores soterradas, ele disse que junto com outros moradores fizeram denúncia ao Ministério Público. Ele falou ainda que depois irão movimentar, entre aspas, uma galera de São Paulo que faz parte dos projetos ambientais para fazer uma mobilização em protesto contra o que eles chamam de falta de respeito da parte da prefeitura com a população, Márcio. 2 crimes, contra a população e contra o ambiente, né? Contra o meio ambiente. São 2 crimes, não é? É falta de diálogo, é impressionante o que o governo Aprígio faz. Vale lembrar, Márcio, você que nos acompanha, que o governo Aprígio já é reincidente no crime ambiental, né? Em março do ano passado, a administração cortou 3 árvores ali no Jardim Mafalda, na verdade em frente ao pronto-socorro infantil do Trianon, para fazer um estacionamento ali, para colocar carros de quem fosse passar no PSI. E depois, mais tarde, também derrubou 4 árvores, ou pelo menos 3 árvores, ali ao lado, na calçada, na esquina da subprefeitura do Pirajussara, ali na porta da entrada da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, para não atrapalhar a entrada do secretário Alain Mohamed ali, né? As árvores estavam estorvando, né? Estava causando um estorvo, né? Para os gestores desta administração, Márcio. Vamos para o nosso próximo destaque, então. Licitação de contratação de médicos por empresa particular é adiada. Ela deveria acontecer no dia 18, né? Para a contratação de 88 médicos por empresa privada. Ela foi adiada para dia 27 de abril. Agora, Adilson Oliveira, mais um problema de licitação que a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra bateu o recorde de licitações suspensas. Já bateu o recorde, já na região, se somar todas as licitações, a Prefeitura já venceu todas as prefeituras da região. Mais uma agora que foi adiada, a licitação da contratação de 88 médicos através de empresa privada. Nós já adiantávamos, né, nós comentávamos no programa passado de que a empresa, o valor de 1.750.000, isso vai dar aproximadamente, sem o valor da empresa, 19 mil para cada médico. No entanto, a gente já adiantou que pode acontecer uma confusão danada entre médicos da rede, Adilson. Nós trouxemos, inclusive, em programas passados, em relação às licitações, que a administração, o governo Aprígio já estava acumulando cerca de 20 licitações com problemas, licitações que não foram para frente, por irregularidades ou brechas que faziam as empresas que perderam entrar com recurso, todo tipo de situação que faz só atravancar, né, as licitações e os serviços não serem executados na ponta, né, no final da linha. E agora, com relação a esta licitação, de fato, dá cerca de 20 milhões de reais por ano, né? 20 milhões de reais por ano, sendo que 19 mil reais por médico, né? Dividido pelos 88 médicos. O valor da empresa. Sim. E então, é um valor acima do que é pago para o médico de carreira. Eu lembro, eu estava até consultando o portal de transparência,
vendo situação de dois médicos, por exemplo, que são de carreira. Um entrou na rede em 1989 e o outro em 1990, ou seja, já tem cerca de mais de 30 anos de serviços prestados aos moradores de Taboão da Serra. Já são praticamente uma espécie de médico de família, né? Já até conhecem patrimônio, já até conhecem o filho, o neto daquela mãe, daquela família, né? E eles ganham cerca de 17 mil reais, ou seja, ganham menos depois de tanto tempo se dedicando à saúde dos taboanenses. Então o governo Aprígio, ele até desvaloriza esses profissionais tão importantes, que são de fato, como você disse, patrimônio de Taboão da Serra. Vamos ver agora se dia 27 de abril, Dilson, a coisa acontece. E se acontecer, Roda de Fogo vai levar para você. Então quer dizer que a licitação foi remarcada, foi adiada para 27/4. O próximo Roda de Fogo a gente traz mais informações para você. Próximo destaque agora. Vamos falar de segurança. O governo Aprígio nomeou uma secretária de segurança, a delegada Michele da Silva Santana. A nomeação aconteceu na quinta-feira passada, dia 20, antes do feriado de Tiradentes, e o cargo estava vago há 6 meses, desde que o secretário Rodrigo Falcão foi exonerado depois de ser flagrado ao dar um murro, ao dar um soco no rosto de uma mulher. Então, isso foi no dia 19, a exoneração de Falcão foi em 19 de outubro do ano passado. Então, na semana passada, Michele Santana é a nova, desde a semana passada, o dia 20 de abril, Michele Santana, delegada da Polícia Civil, é a nova secretária de Segurança de Taboão da Serra, Márcio. Olha, a gente tem que desejar um mandato aí profícuo, uma boa gestão para ela, que dê tudo certo, porque se não dá, Adilson, na saúde, na segurança, se não dá certo, é problema, quem sofre é a população. São duas áreas sensíveis, né, que mexem com o dia a dia de você, que, enfim, se não dá certo, vai trabalhar, vai para a escola, vai, né, fazer outros compromissos. São situações que realmente mexem com a vida no cotidiano dos moradores de qualquer cidade. Agora, a Michele tem um grande desafio pela frente, você que nos acompanha, e Márcio, porque os principais índices criminais dispararam no município. Por exemplo, tentativa de homicídio aumentou 100%. Eu me refiro aqui agora ao primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março. Então, tentativa de homicídio. No primeiro trimestre do ano passado, foram 4 casos. Neste primeiro trimestre, foram 8 tentativas de homicídio, aumento de 100%, dobrou. Lesão corporal dolosa. No primeiro trimestre do ano passado, foram 178 ocorrências. Neste primeiro trimestre, 237, 33% de aumento. Estupro. Em janeiro, fevereiro e março de 2022, foram 19 ocorrências. Agora, no primeiro trimestre, 33, Márcio. São 74% de aumento. O roubo, também um dos crimes que mais cresceram e que constantemente estão em alta em Taboão da Serra. No primeiro trimestre do ano passado, foram 417 boletins de ocorrência de roubo. 417. Neste primeiro trimestre, 484. 16% a mais. Roubo de veículo. No primeiro trimestre do ano passado, 53 casos. Neste primeiro trimestre, 78 roubos de veículo. Furto,
410 no primeiro trimestre do ano passado, 463 neste primeiro trimestre, no primeiro trimestre deste ano, mais 13%. Só o furto de veículos que teve uma redução. No ano passado, no primeiro trimestre, foram 140 casos. Agora, de janeiro a março, foram 118 ocorrências, 16% a menos. Só que se você somar roubo mais furto de veículo, ou seja, o que os criminosos acabaram levando dos proprietários de Taboão da Serra, no ano passado, no primeiro trimestre, foram 194 roubos e furtos de veículos. Neste ano, no primeiro trimestre, de janeiro a março, foram 196. 2 registros a mais, o que dá um ligeiro aumento, mas é um aumento, né? Aumento de 1%. Então, esses são os desafios da nova secretária de Segurança de Taboão da Serra, a criminalidade em alta, Márcio. Nós temos que fazer o seguinte, guardar esses dados, vamos ver o trabalho dela, se isso vai refletir todo o trabalho que ela implantar, se vai refletir lá na frente, né, Dilson? Vamos ter que medir os números hoje, a hora que ela assume, e mais para frente a gente vê se o trabalho da doutora está tendo resultados. Nós apuramos que nesta quarta-feira, quando nós estamos gravando Roda de Fogo, a secretária Michele ia se reunir, ia fazer aquela chamada revista geral com os guardas municipais, para se apresentar, para colocar o que era o início, né? Inicialmente a política de segurança que ela quer para Taboão da Serra. Né? O importante é que haja o policiamento, que as viaturas estejam em circulação e não fiquem paradas em determinados pontos, que aí vai facilitar até a ação de criminosos, que já vão ter claro que as viaturas estão paradas em determinado lugar e vão agir, vão assaltar os moradores em outras localidades. Então vamos para os nossos próximos destaques. Troca de empresa na saúde causa ainda mais caos. Você vai ver aí a situação, como é que a gente já estava prevendo, né? A troca da SPDM pela HBB está sendo ainda um caos. Número de funcionários ainda não estão completos. A empresa ainda não conseguiu organizar nada. Você vai ver aí como é que está a situação do Antena, hospital ali do Antena. Esse vídeo foi gravado hoje, quarta-feira. A situação do Antena, a troca da SPDM para HBB, como já previmos, está um caos, Adilson. Veja o vídeo. Pois bem, você viu aí, Edilson, a empresa não se pode cobrar, vamos dizer assim, não é uma cobrança de que a empresa há poucos dias tem 20 dias. 20 dias no banco, não é uma cobrança para que ela resolva o problema, não é isso. Só que se estava ruim, Adilson, piorou ainda mais do que já estava, e os vereadores se calam, Adilson Oliveira. Vale lembrar que é um contrato de emergência, um contrato emergencial, né, que foi por 6 meses firmado pelo governo Aprígio com a HBB, né, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que assume as três unidades de urgência e emergência no lugar da SPDM, né? Então a empresa demonstra dificuldade
Muito verde. Para fazer a gestão das unidades de urgência e emergência. É o início do contrato, só que é um contrato de emergência por 54 milhões e 800 mil reais. Detalhe, 50% acima do que pagava para a SPDM. Então, gasta-se hoje, né? Gasta-se 50% a mais e o serviço piorou, Adilson. Nós falamos no programa passado que muitos médicos que estavam ainda trabalhando com a nova empresa não tinham recebido e que o efetivo estava pela metade. Então isso pode ser um indício, pode ser a razão, certamente é a razão para que a nova empresa, a nova gestora esteja com dificuldade de apresentar um serviço pelo menos, né, razoável, satisfatório em vista do que tinha antes. Então é uma dificuldade que a população continua enfrentando, porque o grande discurso do governo era que trocava a empresa e a coisa estava resolvida. Né? O atendimento ia melhorar. Isso ainda nós não vimos e as pessoas que estão enfrentando filas, demora para ser atendidas, testemunham essa situação. Não, vou adiantar, não estamos cobrando nada, porque ainda é cedo, com 20 dias não se resolve o problema assim de um dia para o outro. Agora, Márcio, a gente, desde o primeiro dia que a empresa assume, né, que foi no dia 7 de abril, o contrato foi assinado, né, assim, oficialmente no dia 4 de abril, mas a empresa assumiu a gestão no dia 7. Então, desde essa data, a população tem que cobrar sim, para ver se o atendimento está sendo de qualidade, porque o valor que está sendo pago é 50% a mais. São 54 milhões e 800 mil que você, contribuinte de Taboão da Serra, paga, né? E por um contrato de emergência, que é um contrato que a gente pode colocar aí mais um ponto de interrogação, um contrato no mínimo que merece um questionamento do Tribunal de Contas, inclusive. Possíveis suspeitas podem ser colocadas da seguinte forma: pagamos 50% mais caro, estamos recebendo 50% menos. Vamos para os nossos destaques finais, Adilson Oliveira? Outro destaque, ainda na área da saúde. Os moradores de Taboão da Serra fazem todo tipo de reclamação na saúde. E o usuário diz que o Conselho Municipal não fiscaliza e é omisso. A gente tem recebido toda semana várias reclamações de moradores em relação ao serviço de saúde. Nós já mostramos aqui filas quilométricas em unidades básicas de saúde, como foi no caso da UBS Suiná, foi no caso, mais recentemente, há 2 semanas, na UBS Record Ponte Alta, né, uma fila que dobrava a esquina da rua ali na região do Ponte Alta. E nessa semana nós recebemos uma outra reclamação. Na verdade, uma moradora, uma paciente, postou em uma rede social sobre um problema em relação ao kit de diabetes. São reclamações de todo tipo. Um deles é sobre o kit de diabetes. A Fanny Elizabeth diz o seguinte, em tom de revolta, abre aspas: senhor prefeito e senhor secretário de saúde, vai ter de ser na base da polícia? Cadê os kits? Essa porcaria de entrega em casa não funciona, fecha aspas. E ela continua, faltam 5 dias para acabar o mês e ainda não chegaram os kits de diabetes em casa, sendo uma ação judicial. Ou seja, foi preciso entrar na justiça para obrigar a prefeitura a fornecer um simples kit de diabetes e mesmo assim, a prefeitura, né, questionada, interpelada pela justiça para fornecer, ainda assim não fornece em dia. E ela chama atenção para a desorganização. Abre aspas. Mês passado foi entregue pelo motoboy na primeira quinzena.
fitas, lancetas e agulhas soltas num saco transparente. Kit impossível de contar no ato de entrega, com os itens soltos fora das suas embalagens, lancetas sem caixas e sem data de validade. Isso é um risco até para a saúde do paciente. Como vai se saber se aquilo está em condições de uso, Márcio? E eu gostaria de frisar que a prefeitura não está nem aí para a justiça. Ela não está cumprindo nem decisão da justiça. Que absurdo! Nem isso. E a FANI, ela cobra fiscalização. Ela diz o seguinte, olha só, abre aspas, pinturas em ruas não salvam vidas, caríssimos vereadores. Estão puxando a orelha, né, dos parlamentares de Taboão da Serra que se calam, que não estão fazendo a fiscalização. E eu conversei com o morador Márcio Almeida, ele falou com Roda de Fogo, também tem uma reclamação, outro tipo de queixa. Ele diz o seguinte, abre aspas, meu filho tem ataque epilético e faz 4 meses que está esperando o retorno com o neuropediatra, fora os exames dele que nunca saem. Ele fez o pedido de consulta na UBS Salete. O Márcio relata ainda, abre aspas, eu já reclamei e nada foi feito. Não temos um amparo da Secretaria da Saúde. Já tem 4 meses que ele, o filho, não passa no neuropediatra. E o exame de sangue dele, do garoto, já venceu. Eu ligo na secretaria e não resolve nada, enfatiza o morador. Ele acrescenta, abre aspas, nossa UBS, a UBS Salete, está totalmente abandonada pela Secretaria de Saúde, fecha aspas. Enquanto isso, Márcio, você que nos acompanha, Taboão da Serra tem obras paradas na saúde, como a gente tem dito aqui, quase todo o programa. Obra parada, UBS Laguna, né, já virou até uma novela, que o prefeito Aprígio quer demolir, obra do Novo Ser, o serviço de fisioterapia, e a reforma do Centro de Referência da Saúde da Mulher. Esses 2 últimos equipamentos, na verdade, a UBS Laguna, lá no próprio Laguna, o Novo Ser ali no Jardim Guaciara e o Centro de Referência ali na região do Parque Pinheiros. Aliás, o centro... Deixa eu incluir a ampliação do Centro Médico de Especialidades. Justamente, bem lembrado ali do lado, né? Do lado da cadeira do prefeito, e a obra lá, até feio, né? A região central, as pessoas, é um local feio pelo fato de todas as pessoas passarem ali, né? Enfim, tem que ir na prefeitura. Muito feio. Né? Então todos, é um caminho de passagem de muitos moradores. Em frente à prefeitura nova. Né? E em relação ao Centro de Referência da Saúde da Mulher, na região do Parque Pinheiros, aliás, esse equipamento está fazendo um ano que o prefeito, que o Aprígio, paralisou a obra de revitalização e ampliação do equipamento. E quem diz isso é o próprio Tribunal de Contas do Estado. Né? Veja o relatório aí na sua tela, apontando a data em que esta reforma foi paralisada. E o relatório do TCE cita que a Prefeitura paralisou a execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de todos os materiais e equipamentos, visando a reforma e a ampliação do Centro de Referência da Mulher, ao custo de, veja só, R$ 2.214.330,59. Esse dinheiro, inclusive, Márcio, e você que nos acompanha, se você entra no portal da transparência da Prefeitura, o dinheiro está lá garantido, entrou nos cofres públicos municipais. Só que a obra foi abandonada. E o Aprígio chegou a entrar na obra, mas abandonou, como você viu no documento aí do TCE,
abandonou em 22 de abril de 2021. A obra estava prevista para terminar em 30 de agosto daquele ano, 30 de agosto de 2021. Ou seja, já deveria estar atendendo as mulheres naquele espaço há um ano e 9 meses. E, infelizmente, a obra foi esquecida. E por quê, Márcio? Por que foi esquecida? Porque falta fiscalização e cobrança. Tanto da comissão, de todas as comissões que existem, dos vereadores, vontade política. Por exemplo, a Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Vamos lembrar aqui quem são os membros. O vereador Galo, vereador Carlinhos do Leme e vereador enfermeiro Rodney. Então, vereadores, principalmente esses 3, da Comissão da Saúde, precisam tirar, com todo respeito, as nádegas da cadeira e fiscalizar essas obras, principalmente na área da saúde, abandonadas pelo atual governo, Márcio. Antes que seja tarde. E também falta a fiscalização do Conselho Municipal de Saúde. Conselho Municipal de Saúde. O Conselho não está fiscalizando de acordo com o usuário dos serviços de saúde municipais, e ele chama a atenção, ele faz uma denúncia, que nós vamos trazer agora no Roda de Fogo. Ele chama a atenção que os representantes da sociedade civil são 7 ou 8 pastores, que, segundo ele, segundo o usuário, são omissos. Confira. E ligados ao governo Aprígio, né? Exatamente. Confira a denúncia do usuário. Esses 8 pastores são omissos em relação à fiscalização da saúde? Muito bem, você ouviu aí a denúncia do usuário. Nós citamos os nomes dos vereadores da Comissão de Saúde. Vamos citar agora, então, os membros do Conselho, representantes da sociedade civil. Como nós dissemos, ou melhor, o usuário disse, são 7 ou 8 pastores. Vamos lá. Pastor Josué Souza Torres, Pastor Paulo de Tarso Vona, Pastor Rolando Tuxen, Pastor Marcelo Felipe, Pastora Maria José dos Santos, Pastor Ignaldo Costa, Pastor Edson Ramos e uma integrante que não é pastora, é Maria da Guia de Araújo. Então, esses são os membros do São Conselho. remunerados, Adeus? Não são remunerados, é uma atividade voluntária, mas eles assumiram compromisso de fiscalizar o serviço de saúde. O que não está sendo feito, porque os moradores Que assume então, né? estão reclamando do atendimento. Tem que assumir. Eu procurei o presidente do Conselho Municipal, o Márcio Carneiro. Ele disse desconhecer a reclamação. Ele diz que o Conselho faz a fiscalização, mas diz que os conselheiros são todos novos. E ele ainda falou que está levando os conselheiros
para conhecer as unidades básicas de saúde e agora vai levar para conhecer as unidades que são de atenção à família, as unidades de saúde da família, que são poucas, né? Ou seja, o Conselho, Márcio, foi eleito em outubro de 2021 e tomou posse em janeiro de 2022. Já estamos em abril, quase em maio de 2023, ou seja, já está quase um ano, pelo menos um ano e 4 meses na gestão e ainda estão para conhecer as unidades básicas de saúde. Aí fica difícil. Fica difícil, vamos conhecer, mas também não vai... Só conhecer e acabando... Vai acabar o mandato, que agora se encerra em outubro deste ano, e não vão conhecer as unidades. São 13 unidades básicas de saúde, num território de 20 km quadrados, e está difícil. Está difícil. Né? Como disse o usuário aí, eu acho que o problema é que não é falta de ir às unidades, né? O problema é que não querem fazer a fiscalização, né, por orientação ou por determinação do governo Aprígio ao qual eles são ligados. Tá difícil. Vamos para os nossos destaques finais. Eu vou começar por mim, porque nós fomos procurados nessa terça-feira na sessão da Câmara pela vereadora Luzia Aprígio. Ela disse: Márcio, pelo amor de Deus, tira meu nome do grupo dos 6. Não faço parte do grupo dos 6. Meu mandato está aqui à disposição do povo. Eu não sou do grupo dos 6. Me tira, porque todas as vezes que a gente está dizendo grupo dos 6, ela vinha sendo incluída até pela informação que a gente tem. Mas ela pediu para que retirasse ela do grupo dos 6, que ela não faz parte mais dos 5, e só sobraram 5 não, mais 4, Adilson, debandaram do grupo dos 6, não assinam mais nada. Então, junto com o vereador Anderson Nóbrega, ele ficou agora o grupo do 1. Ele é o grupo só, é só ele. Grupo de 1. Né? Ou seja, quando a gente fala grupo dos 6, só para ficar claro, são aqueles 6 vereadores mais alinhados ao Aprígio, né? Mais submissos, eu diria. Né? Inclusive estava tentando emperrar a sessão por conta da votação de uma ata que decretou a eleição da mesa diretora, da atual mesa diretora da Câmara. Né? Então estava implicando com uma discussão que já faz 4 meses, enquanto a situação da cidade está nesse pé, né? E o Anderson Nóbrega é aquele vereador que gosta de fiscalizar. Adora fiscalizar. Ele quer fiscalizar. O Anderson está colocando muito requerimento. Ele está colocando muito requerimento na Câmara. Mas requerimento para fiscalizar a cidade, eu preciso ver algum ainda. Então, tá aí feito o registro, vereadora Luzia Aprígio, está aí. O seu pedido está atendido aqui no Roda de Fogo. Só um adendo, me permita. Naquela semana em que nós vimos aquela fila quilométrica na UBS Record, o vereador Anderson Nóbrega estava muito ocupado, estava fora de Taboão da Serra, esticando uma camiseta para um jogador aposentado dar um autógrafo. Aí fica difícil, falta tempo para fiscalizar os serviços básicos, essenciais de Taboão da Serra. Nessa semana, o X da Questão entrevistou o engenheiro Daniel. Então curta aí no www.youtube.com/TV Atual, você vai ver a entrevista do X da Questão dessa semana com o engenheiro Daniel. Muito obrigado e até a semana que vem. Um grande abraço.